Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Fisiologia Virtual. Hoje estaremos dando continuidade à discussão dos potenciais de membrana, ou também conhecidos como bioeletrogênese, que é a geração de potenciais elétricos em organismos vivos, com a discussão especificamente do potencial de ação. Para compreender o conteúdo que nós iremos discutir hoje, é importante que você tenha uma boa noção, um bom conhecimento sobre o estabelecimento do potencial de repouso da célula nervosa, porque esse será o nosso ponto de partida. Então, caso você não lembre ou não tenha ainda visto o conteúdo de potencial de repouso, sugiro que vocês voltem para esse vídeo, assistam o potencial de repouso e depois deem continuação aos seus estudos com o potencial de ação. Então nós veremos potencial de ação de duas formas. Primeiro, a partir do movimento de íons através da bicamada lipídica, através da membrana celular, e depois a partir de um gráfico de voltagem, para entender em mais detalhes o funcionamento desse potencial. Então, vamos lá. Temos aqui, então, como nosso ponto de partida, o potencial de repouso, exatamente onde paramos no final do vídeo sobre esse assunto. O potencial de ação, ele consiste em uma rápida inversão do potencial de repouso, seguido de retorno ao potencial negativo. Se vocês lembram do vídeo de potencial de repouso, nós temos um valor bem negativo durante essa situação. Nós iremos assumir aqui como referência menos 70 mV. No entanto, dependendo da literatura que vocês estiverem usando para acompanhar, vão ter valores diferentes, variando entre menos 70 e menos 90 mV. Então, a primeira fase, que consiste em tornar a célula positiva, nós teremos as mesmas coisas que nós temos no repouso. Então, nós temos o potencial, o gradiente de concentração para o potássio, nós temos o gradiente de concentração para o sódio. Então, mais potássio dentro da célula, mais sódio fora da célula. E quem garante que isso seja assim? Sempre transporte ativo primário, que é a bomba de sódio e potássio nesta situação. Então, bomba de sódio e potássio, colocando 3 sódios para o lado de fora, 2 potássios para o lado de dentro. Vazamento de potássio, como no repouso. E com isso, se eu não tiver nada de diferente, eu teria exatamente o meu potencial de repouso. Então, teria o meio intracelular, a face intracelular da membrana negativa, a face extracelular positiva. Então, alguma coisa deve estar acontecendo aqui que supera esses eventos e torna a minha célula positiva por um curto período de tempo. Se vocês olharem com atenção os vídeos de difusão de solutos iônicos, nós vamos utilizar o que foi discutido naquele vídeo para tentar tornar essa célula positiva. Lá naquele vídeo nós temos diversas opções de íons que, ao entrar na célula, na verdade nós apresentamos duas opções lá, que ao entrar na célula tornam a célula positiva, a face intracelular da membrana fica positiva. Um deles, se vocês lembrarem, é o sódio. Então, o que nós teremos nessa fase de positivação da célula é a abertura de canais de sódio. Abrindo canais de sódio, o sódio entra na célula e a célula fica positiva na sua face interna de membrana e negativa na sua face externa de membrana. Lembrando que o sódio tem carga positiva, para onde ele estiver indo, ele leva cargas positivas com ele. Como ele está entrando na célula, ele está levando cargas positivas para o meio intracelular. Então vamos colocar aqui a nossa legenda. Canais de sódio dependentes de voltagem. Lembram dessa sigla, né?
Lembrem que o íon seguido de DV é símbolo de canal daquele íon dependente de voltagem. Nessa situação, a minha célula se torna positiva, em torno de mais 35 milivolts. E eu chamo essa fase de positivação da célula, em que ela se torna positiva, de despolarização. Bom, comentamos no início do vídeo que potencial de ação é uma rápida inversão do potencial de repouso, seguida de retorno ao potencial negativo. Então aqui nós fizemos uma etapa, que é tornar a célula positiva pela entrada de sódio. Agora nós temos que fazer uma outra etapa, que é retornar ao negativo. Então, vamos lá. Nesta terceira etapa, mesma situação de antes. Gradiente para o potássio, gradiente para o sódio, quem sustenta o gradiente é a bomba de sódio e potássio. Três sódios para fora, 2 potássios para dentro. Agora nós não queremos mais aquela entrada de sódio, porque nós já tornamos positiva a célula. Então nós temos que impedir a entrada de sódio a partir daqueles canais que nós abrimos na fase de despolarização. Então nós faremos um processo chamado inativação dos canais de sódio. Quando eu atinjo mais 35 milivolts, ocorre uma mudança conformacional nesses canais de sódio e eles ficam inativados, que seria funcionalmente equivalente a estar fechado, não passa sódio durante esse momento em que ele está inativado. Mas a minha célula, se ficar assim, continua positiva na sua face intracelular. Eu quero retornar ao negativo. Então, para retornar ao negativo, nós abriremos canais de potássio dependentes de voltagem. E quando a gente abre canais de potássio, o potássio sai da célula, né? Porque ele está mais concentrado dentro da célula. E com essa saída de potássio, eu estou pegando cargas positivas do meio intracelular e levando para o meio extracelular. Com isso, eu adiciono cargas positivas do lado de fora e, em consequência, fico negativo no lado de dentro. Notem aqui que eu usei uma outra cor para os canais de potássio nesse momento. O potássio que estava vazando, nós usamos a cor marrom para o canal. E aqui nós utilizamos a cor laranja. Porque o canal que eu abro nesta fase aqui é um canal diferente do que o canal que está aberto no repouso. Porque é um canal de potássio dependente de voltagem. Com isso, eu volto o meu potencial a um valor negativo. Mas como a gente vai ver no momento em que discutirmos o potencial de ação a partir de um gráfico, esse valor fica mais negativo
do que o potencial de repouso. E durante a explicação no gráfico, nós veremos por que isso acontece. Então, a fase de retornar ao negativo eu chamo de repolarização. E a parte em que eu me tornei muito negativo eu chamo de hiperpolarização. Certo? Então, para me tornar positivo, permito a entrada de sódio. Inativo esses canais quando eu fico com mais 35 mV, permito então a saída de potássio. E aí eu volto a um valor bem negativo, mais negativo do que o repouso. Esse é o processo bem genérico do potencial de ação. Quando a gente ver ele em um gráfico, nós veremos esses detalhes com mais, veremos esse processo um pouco mais detalhado, né? Veremos passo a passo como ocorre essa abertura de canais, inativação e fechamento. Então, vamos para o próximo passo, que é ver esse potencial de ação em um gráfico. Bom, temos aqui então um gráfico, um plano cartesiano, que é onde nós classicamente exploramos o potencial de ação, que é um gráfico XY, né? Na terminologia mais comum, em que eu tenho um eixo Y, em que eu tenho uma variável, e neste caso a variável do eixo Y é voltagem. Quando falamos de potencial de membrana, estamos falando da voltagem da célula. Então, no eixo Y, nós teremos a análise da variação da voltagem da célula ao longo do eixo X, que é o eixo tempo. Então, à medida que o tempo passa e os eventos do potencial de ação acontecem, o que vai acontecer com a minha voltagem? Esse é o nosso objetivo com esse gráfico. Então, como nós fizemos antes, nós partiremos do potencial de repouso, menos 70 mV. Então, a nossa voltagem aqui é em milivolts. Partiremos desse valor de menos 70. Então, se eu estiver acompanhando a voltagem de uma célula, peguei uma célula neuronal, coloquei um eletrodo dentro, um eletrodo fora e estou medindo voltagem ao longo do tempo. Estou acompanhando o comportamento dessa célula. Enquanto ela estiver fazendo nada, estarei marcando menos 70 mV, que é o meu repouso. Se vocês lembram do vídeo de difusão de solutos iônicos, as proteínas formadoras de canal que eu preciso ter para que a difusão de solutos iônicos ocorra, elas podem ser reguladas por diferentes estímulos, né? Eu tenho estímulos mecânicos, eu tenho estímulos químicos e eu tenho estímulos elétricos, que são a voltagem. Então, se você tem dúvida quanto a esses processos aqui, você pode voltar no vídeo de no vídeo de difusão de solutos iônicos e dar uma olhadinha como esses estímulos influenciam os canais. Aqui é essencial saber que na presença de um desses estímulos, dependendo do canal que eu tiver, claro, eu tenho canais que respondem a estímulo elétrico, eu tenho canais que respondem a estímulo químico e eu tenho canais que respondem a estímulo mecânico, eu vou ter a abertura ou o fechamento desses canais. Então, o primeiro passo aqui é eu ter um estímulo inicial, e aí não me importa muito a natureza desse estímulo, se partiu de um estímulo mecânico, um estímulo químico ou um estímulo elétrico, mas que esse estímulo torne a minha célula levemente positiva. O quão positivo eu preciso que ela fique? Eu preciso que ela vá dos menos 70, que é o repouso,
até um ponto específico, que nós determinaremos como menos 40 milivolts, mas que dependendo do livro que vocês pegarem vai estar um pouquinho diferente, que é um ponto que eu chamo de limiar. Por que é importante que isso aconteça? Porque para ter potencial de ação, para uma célula ser considerada excitável, ou seja, capaz de desencadear um potencial de ação, ela precisa ter um conjunto de canais de sódio, que são canais de sódio regulados por voltagem. Ou seja, eles vão se abrir quando eu tiver uma informação elétrica aplicada na membrana. Neste caso, a informação elétrica é ir de menos 70 a menos 40, que é o meu limiar. Então, no limiar, eu tenho abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Lembra que a gente trabalhou a sigla um pouquinho antes nesse vídeo, né? Canais de sódio dependentes de voltagem. Se eu abrir vários canais de sódio ao mesmo tempo, eu vou ter uma grande entrada de sódio na célula, sendo que o sódio é positivo e carrega a sua carga positiva para dentro da célula. Logo, eu vou ter um processo de positivação da minha célula. Minha célula se torna positiva, a face interna da membrana se torna positiva. O quão positiva? Em torno de mais 35 milivolts. Também esse valor varia, né? Dependendo da referência que vocês estiverem utilizando. Então aqui eu tenho aquela primeira fase do potencial de ação, que é tornar a célula positiva, inverter o potencial de repouso. O potencial de repouso era negativo, eu inverti ele para um valor positivo. Eu tenho entrada de sódio até o momento em que eu inativo os canais de sódio dependentes de voltagem. Estou usando aqui a mesma cor que a gente usou no desenho anterior, né? Os canais de sódio eram azuisinhos. Inativou os canais de sódio dependentes de voltagem, não tem mais entrada de sódio, porque lembrem que a inativação corresponde a fechamento desse canal. Corresponde fisiologicamente, ou seja, não tem passagem. Quando eu atinjo o limiar, eu também gero uma segunda informação, que é o sinal para abrir os canais de potássio dependentes de voltagem. Então, no mesmo momento em que eu digo para os canais de sódio abrirem, eu digo também para os canais de potássio abrirem. Só que o canal de potássio é um canal lento. Eu digo que ele é um tipo de canal que apresenta retardo, ou seja, eu dou o sinal para ele abrir, mas ele demora para abrir. Ele não vai abrir imediatamente que nem o canal de sódio. Vamos colocar aqui, com retardo. Quando é que ele vai abrir, então? Depois que se passa um pequeno período de tempo que acaba coincidindo, vamos colocar aqui, já que estamos codificando por cor, vamos codificar como o desenho anterior. Então, ele demora um pouco para abrir, a abertura dele coincide com a inativação dos canais de sódio, aqui no ponto 2. Então, no momento que eu tenho a parada da entrada de sódio, eu tenho o início da saída de potássio. E aí o potássio também vai sair em grande quantidade, retornando a minha célula para o repouso. Quando eu estou aqui em torno do limiar no retorno,
eu digo para o canal de potássio que ele tem que fechar. Mas ele tem retardo. Então ele demora um tempo para fechar. E isso faz com que eu tenha uma grande saída de potássio e me torne mais negativo do que o repouso. Fico lá em torno de menos 90 milivolts. Então, eu digo para o canal fechar no ponto 3, mas ele fecha aqui no ponto 4. Com isso, eu fiquei mais negativo do que o repouso pelo excesso de saída de potássio. Depois que eu retornei os canais aos seus estados basais, então aqui no ponto 4 os canais de sódio estão fechados e os canais de potássio estão fechados, a bomba de sódio e potássio restaura o repouso da célula. E aí eu volto ao meu ponto de repouso. Nessa parte que estamos subindo, temos despolarização. Que quem faz é a entrada de sódio. Nessa fase que estamos descendo, temos repolarização. E essa parte em que ficamos mais negativos do que o repouso, temos hiperpolarização. Então, a sequência de eventos do potencial de ação é uma despolarização, repolarização, hiperpolarização, retorno ao repouso. Isso tudo ocorre em um intervalo de tempo de aproximadamente 2 milissegundos. Então, desde eu iniciar o potencial de ação, que é atingir o limiar, até eu retornar ao repouso, leva em torno de 2 a 3 milissegundos. Então, o potencial de ação da célula nervosa é um evento extremamente rápido. Essa inversão do potencial de repouso com o retorno ao repouso ocorre em 2 milissegundos. Abrir canal de sódio, inativar canal de sódio, abrir canal de potássio, fechar canal de potássio. 2 milissegundos. Espero que vocês tenham conseguido entender os processos envolvidos no potencial de ação. Espero que vocês consigam entender também o que está escrito aqui. E que tenha sido útil para o estudo de vocês de bioeletrogênese. Se vocês tiverem alguma sugestão, se tiver difícil de ver, ou se vocês acharem que dá para melhorar de alguma forma os vídeos, por favor, deixem um comentário. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem no like, deem um certinho, para que a gente possa entender o que está sendo feito certo e o que precisa ser melhorado para auxiliar os estudos de vocês. Então, na sequência, nós teremos um vídeo sobre períodos refratários do potencial de ação, que é um conceito extremamente importante depois para a gente entender outras situações dentro de bioeletrogênese. E também daremos seguimento com condução do potencial de ação, depois entrando em sinapses. Então, vejo vocês no próximo vídeo, bons estudos e até a próxima.